Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui no primeiro café da manhã na nova configuração, não é não? Na nova configuração. Mudou o lado, né? E agradeço muito a presença. Esse é um café da manhã muito especial, porque além de ser um assunto muito instigante para todos os nossos associados, é uma necessidade da gente estar bem atualizado em relação a isso aqui dentro dos nossos associados, da nossa associação. É o lançamento do Petrotic. O Petrotic 2019 vai acontecer em 22 de maio. Estamos já nos preparativos, colocando os nossos palestrantes. Vai ser uma edição especial, espero que seja muito diferente, com a contribuição de todos. Lançamos um Call for Paper, que está ainda no ar até dia 23 de março, não é isso? E o Cavanha vai nos ajudar, é o nosso consultor especial para esse evento, e ele vai fazer aqui o lançamento do nosso Petrotic com 2 entrevistas maravilhosas. Então, eu vou deixar com você agora, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje, com muito prazer, em parceria com a CESPRO, aqui na sede da CESPRO, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Maria Luísa, em nome de quem cumprimento a todos. Estamos hoje com o Vanderlei Lubianco Júnior. Lubianco tem PhD em Fault Tolerant Computing da Universidade College London, trabalhou em Londres para TIBCO, no Brasil comandou Enterprise Practice Outrun IT Consulting, depois esteve na Sun Microsystems e TIBCO novamente. Bom dia, Lubianco. Bom dia, Cavanha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com você e com os atendentes a esse evento. Pessoal da acesso, muito bom, obrigado. Outro dia, Lubianco, eu vi no encontro que nós tivemos, você falar sobre o World Economic Forum, né? Sobre o artigo O que é a Quarta Revolução. Você estava conversando bastante, isso me interessou muito. Conversei com a Maria Luísa. Você podia revisitar esse assunto para nós? Claro, claro. A Quarta Revolução Industrial é uma evolução, mas na verdade uma mudança fundamental do que foi trazido com a Terceira Revolução Industrial. Vou falar um pouco disso mais à frente. Mas a Quarta Revolução Industrial, ela se caracteriza pela fusão do mundo físico e do mundo virtual. Ela tem basicamente resultado advindo de evoluções tecnológicas nos últimos anos na área de robótica, na área de inteligência artificial, na área de virtualização e na área de interconexão de sistemas. A primeira revolução industrial é aquela que a gente estuda na escola, que começou a ocorrer a partir da segunda metade do século XVIII, inicialmente na Inglaterra, depois na Europa e finalmente nas Américas, que representou uma mudança do eixo econômico-social do campo para a cidade. Com o advento da máquina a vapor e de maquinários, foi possível se instaurar nas cidades fábricas para produzir produtos em maior quantidade, ao contrário do que era anteriormente a produção fundamentalmente agrícola e a produção de pouca quantidade de produtos em oficinas nas cidades. Para alimentar essa indústria nascente nessa ocasião, fundamentalmente indústria têxtil, indústria siderúrgica, os campos foram fechados para se trazer matéria-prima, lã, etc. E com isso, a vida de muitos camponeses se tornou muito difícil e eles acabaram se deslocando para a cidade e criando a classe operária que provia mão de obra para essas indústrias. Isso causou uma mudança fundamental, não só em termos de poder, que até então o poder era dominado por aristocratas, donos de terra, e agora estava na mão de capitalistas, não necessariamente nobres, não é? Donos dessas empresas, mas também o camponês que durante séculos viveu da terra passou a viver em condições muitas vezes subhumanas e depender de trabalho semi-escravo nas suas indústrias. Isso na metade do século XIX gerou inclusive teorias socioeconômicas que causaram uma grande ruptura na sociedade. O marxismo é um exemplo disso, que levou a vários problemas políticos, sociais e até de guerras no século XX, né? Marxismo esse cujo primeiro resultado prático acabou sendo adotado no início do século XX com as primeiras leis trabalhistas. Essa relação industrial ela aumentou mais ainda no que se chama da Segunda Revolução Industrial, que foi o aumento da mecanização, através do surgimento. Vale a pena falar que na Primeira Revolução Industrial, o combustível muito usado era o carvão. Na Segunda Revolução Industrial,
ela foi alavancada principalmente pela eletricidade e por combustíveis fósseis. Motor de combustão interna, isso tudo se tornou muito importante, e também por teorias de produção, divisão do trabalho, de produtividade, como Ford, etc., que fez com que a produtividade aumentasse muito. Uma característica importante dessas duas primeiras revoluções industriais é que a mão de obra que trabalhava nessas indústrias empregava muito a sua força física. Então, era uma mão de obra muito física. A terceira revolução industrial, e essa todos nós vivemos, ela começou a partir do final da década de 50 e início da década de 60, que é a revolução da eletrônica e da ciência da computação, da informática. No início, ela se caracterizava como sendo alguma coisa muito de empreendedorismo, de senso de pesquisa, etc., mas a partir do final da década de 70 e início da década de 80, e principalmente com o advento da internet e computadores móveis, etc., se permeou para a sociedade como um todo. Então, se em 1960 poucas empresas tinham lá uma grande máquina de calcular, que era o computador, né? Hoje em dia todos nós carregamos no bolso uma máquina muito mais poderosa, que é o celular, e também isso permitiu a integração das pessoas, a tecnologias de integração, etc. A quarta revolução industrial, que é o tema que nós estamos discutindo hoje, é justamente uma mudança de paradigma, porque até então, mesmo a terceira revolução industrial, você falava de ferramentas que aumentavam a produtividade, que facilitavam a vida das pessoas, etc. Mas a relação nossa com a tecnologia mudou recentemente. Hoje você tem tecnologias como Uber, como Airbnb, por exemplo, que estão na vida de todos nós, que muda a forma com que a gente interage com o mundo. E uma característica muito importante dessas tecnologias é a quantidade diminuta de capital que é necessária para você se engajar nessas novas indústrias, né? Se você olhar a primeira, a segunda revolução industrial e mesmo a terceira revolução industrial, você precisava de uma grande quantidade de capital para você montar uma indústria. Hoje em dia, se você tem um capital intelectual e você faz um programa que é extremamente aplicável à vida das pessoas, você pode gerar uma rede mundial sem nenhum tipo de recurso. De novo, vamos pegar o exemplo do Airbnb. A Airbnb hoje é uma empresa global que movimenta milhões de dólares ao redor do mundo sem ter absolutamente nada, porque o que se usa são imóveis que não são da Airbnb, que são administrados por pessoas que não são funcionários da Airbnb, etc. Interessante porque a proporcionalidade do investimento do resultado mudou agora. Então, totalmente, né? Totalmente. E isso tem uma característica interessante, que isso gera uma descentralização do poder econômico. Hoje você tem muito mais pessoas que têm a possibilidade de entrar no mercado e gerar resultados impactantes para a nossa vida com uma quantidade de capital muito mais reduzida. Essa terceira e a quarta revolução industrial, elas se diferem da primeira e da segunda revolução industrial, principalmente porque a mão de obra aí, ela contribui com capital intelectual, com força mental e não com força física. Domenico de Masi, que é um sociólogo italiano que vira e mexe está frequentando aqui o Brasil, e é criador desse conceito do ócio criativo. A gente pensa ócio é uma coisa negativa, né? Mas o que ele diz é que com a primeira e a segunda revolução industrial, o trabalho repetitivo braçal foi substituído pelas máquinas. Com a terceira revolução industrial, o trabalho repetitivo intelectual foi substituído pelos computadores. Então o futuro da humanidade, o futuro de contribuição da humanidade está no trabalho criativo. E não no trabalho simplesmente de transpiração. Como dizem que, né, que você tem a parte de transpiração e a parte de inspiração. Né? Então, a parte de transpiração, cada vez ela é menos importante e cada vez a parte intelectual se torna mais importante. E aí, queria conectar um novo conceito. Né? O novo não, quer dizer, você deve conhecer bastante novo para mim. A interconexão dos sistemas de pessoas que você está trazendo, né? Essas novidades todas de inteligência artificial, machine learning, IoT, sensores, comandos, contingência desses processos todos. É isso que está acontecendo? Então? É isso que está acontecendo. Isso é uma característica fundamental da quarta revolução industrial. Se a gente andar um pouco para trás, a gente vai ver, na verdade, até mesmo antes da terceira revolução industrial, quando você tinha equipamentos e você tinha painéis, como é que funcionava, por exemplo, uma usina hidrelétrica há 50 anos atrás, 60 anos atrás? Você tinha lá os seus sensores, né, que estavam conectados a painéis com luzezinhas que acendiam e apagavam de acordo com o estado daquele ambiente que estava sendo monitorado. Com o advento do computador, isso passou a ser interligado, mas o que mudou fundamentalmente foi a tecnologia de visualização. Você agora tem telas de televisão, ou mesmo telas de televisão de plasma, de LCD, com informações gráficas, etc. E você tem as informações do que está funcionando, do que não está funcionando, etc.
Mas na quarta revolução industrial, a ideia é você pegar essas informações que tradicionalmente vinham sendo mostradas ao ser humano, e dependendo do ser humano a tomar as decisões, você submeter isso a algoritmos que possam tomar decisões por você. Não, ia colocar mais uma variável para você considerar, quer dizer, mas esse processamento volumétrico, que vai ter um crescimento estúpido, vai ter que gargalos na frente? Exatamente. O problema é que quando você está trabalhando na medição, por exemplo, de um poço de petróleo, ou na medição de uma usina siderúrgica, ou mesmo de uma barragem, como foi o caso lá de Brumadinho, você tem um número finito e relativamente pequeno de sensores que você consegue colocar numa tela onde uma ou algumas pessoas num centro de controle conseguem ver aquilo. Mas hoje em dia, com o barateamento da tecnologia de sensores, você consegue ter uma quantidade enorme de sensores dentro de um equipamento. Você pega uma bomba submarina, por exemplo, elétrica, você tem sensores lá que medem pressão, vazão, vibração, temperatura. E essas informações todas, elas são geradas. E a grande preocupação que se tem sempre com esses equipamentos, ou com qualquer tipo de monitoramento, é você garantir que ele não vai falhar. E como é que você faz isso tradicionalmente? Você tem manutenções periódicas. Então você sabe estatisticamente, de acordo com o que se foi estudado, que aquele tipo de motor de, sei lá, de 2 em 2 meses ele tem que ser desligado para ser feita a manutenção. Aviões tem que ser desligado. O MTBF. Exatamente. Para ser feita a manutenção. E se você fizer isso, você tem uma grande chance daquele equipamento nunca quebrar na sua mão. Só que quando você está falando de coisas onde você tem investimento financeiro muito grande ou risco de vida, você tem que monitorar isso em tempo real, porque não adianta você ter um grau de confiabilidade de 99%, ou 99,9%, quando vidas estão em jogo, ou quando o investimento financeiro é muito grande. Então você quer monitorar aquilo em tempo real. Só que quando você tem uma quantidade enorme de sensores que traz essas informações em tempo real, é humanamente impossível você ter alguém que fica olhando para aquilo ali e que pode tomar decisões. Isso vale, eu dei exemplo aqui em turbinas, dei exemplo no mundo físico, mas isso vale para o mundo virtual também. Você pega bancos, por exemplo, eu estive envolvido num projeto alguns anos atrás, numa casa de bolsa no México, em que, no mercado financeiro, quando você tem uma instituição financeira onde você opera, seja um banco, seja uma bolsa de valores, qualquer agente financeiro lá, ele tem um limite de crédito que é calculado a partir do risco, de baralhos de risco, de exposição, etc. E os agentes financeiros, eles gostam de trabalhar alavancado, porque isso traz retorno para eles. Só que o banco tem que se proteger dentro do seu limite de risco. Então, ele dá um limite de exposição para aquele agente financeiro, só que aquele cálculo é refeito ao final do dia. E dentro daquele dia, ele pode estar mais ou menos alavancado. Essas informações, se você conseguir processar em tempo real, você pode aumentar ou diminuir a capacidade de alavancagem daquele agente financeiro, fazendo com que ele funcione de forma mais eficiente. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial e o avanço da tecnologia, a capacidade de conectar informações a uma velocidade mais rápida, você tem hoje sistemas comerciais de várias empresas, eu tive envolvido em algumas oportunidades dessas, onde você consegue pegar esse seu sistema, plugar ele numa máquina que manda informações para vocês, milhares de informações por segundo. Essas informações elas são analisadas por um analista, um cientista de dados, para montar um modelo estatístico de como funciona aquilo ali. Aquele modelo estatístico ele é montado, são definidos limites de tolerância, por exemplo, que você tem, a temperatura não pode estar acima de tanto, a vibração não pode estar acima de tanto, a corrente não pode estar abaixo de tanto, a pressão... Mas o processo se dá automaticamente. O processo todo, exatamente. E aí você fica sendo alimentado em tempo real e tomando decisões se você cumprir. Interessantíssimo. Você é alimentado pelos desvios, né? E não pelo sistêmico. Não. Outro dia eu vi uma discussão de um portal muito interessante, 2 portais conversando, portais grandes no Brasil, e um deles falou, não, eu mudo meus preços a cada dia, no final do dia. O outro falou, eu mudo a cada 30 segundos. Uhum. A minha inteligência artificial muda e muda o preço, porque faz uma análise dos outros preços. Para ser competitivo, eu tenho que fazer. Então, em cima disso. Agora, eu queria tocar um ponto que me afeta muito, que eu fui de operações de petróleo e tudo, que é a parte da decisão, a parte da contingência, da redundância nesses novos processos. Porque o grande desafio está em como decide, como aciona de retorno, né, no teu processo para aquele equipamento fazer alguma coisa. Então, começar a ter ações dos equipamentos finais. Por exemplo, subsea. Né? Você tem lá um monte de equipamento subsea, Cegadas é experientíssimo nisso, né? Foi gerente executivo da Petrobras, na área de TI, sabe muito bem a complexidade. Né? E como é que você vai comandar essas coisas todas? Porque você vai ter que comandar uma hora, não é só monitorar. Não é? Como é que justamente a ideia é você ter um circuito, você ter um ciclo fechado de controle. Você tem análise, você tem a elaboração do modelo, você tem a monitoração e você tem a atuação.
Então, você pode ter, por exemplo, numa situação de sistemas redundantes, como é que você aciona um sistema redundante? Como é que você aciona uma equipe para fazer manutenção em alguma coisa que apresentou um problema? Você não pode esperar fazer isso no final do dia. Então, uma das saídas desse sistema de controle, quando você pega as informações e você correlaciona esses eventos, que uma coisa importante entender é o seguinte, às vezes um determinado indicador está ok, outro indicador está ok, mas a combinação dos dois significa um erro. Vou dar um exemplo trivial aqui na vida. Se você faz um saque de uma conta bancária na Avenida Rio Branco às 9 horas da manhã, tudo bem. Se você faz um saque da sua conta bancária na Avenida Paulista, também tudo bem. Mas se esses saques acontecem no intervalo de 5 minutos, isso já é uma fraude. Então você tem que atuar sobre isso, entrar em contato com o cliente, etc. No mundo de controle, se você tem dispositivos que podem substituir, ou seja, você tem uma bomba que está em stand-by, etc., esses algoritmos eles podem imediatamente acionar a bomba que está em stand-by e desligar a bomba que está apresentando esse potencial de falha. Sem interferência do ser humano. Sem interferência do ser humano, porque isso às vezes é crítico, né? E ao mesmo tempo vai disparar um processo que vai acionar uma equipe que vai dar manutenção naquele sistema. Certo. Os termos inequality, security, identity, voice and community, o que isso significam para você? Isso significam desafios que a quarta revolução industrial traz. Quer dizer, obviamente, toda vez que você fala de uma revolução industrial, você traz uma ruptura nas organizações sociais, nas organizações trabalhistas que todo mundo está acostumado. Voltando de novo à primeira revolução industrial, as pessoas naquela época estavam acostumadas a cuidar do campo e estavam acostumadas a fazer tapete do início ao fim em fábricas, em oficinas na cidade. A partir da automação, essas pessoas que tinham esse tipo de especialização, eles se tornam desempregados, eles não têm mais emprego para onde ir. Então a desigualdade social ela tende a aumentar com essas rupturas nas relações sociais, nas relações de trabalho causadas por essas revoluções. A quarta revolução industrial, ela muda bastante isso. Eu já tinha comentado anteriormente que a gente vive hoje uma ocasião onde o verdadeiro valor do trabalhador não está na sua força física, não está na sua capacidade de ler um script e responder esse script, mesmo num ambiente tecnológico, mas está, sim, na sua criatividade. E se nada for feito, essas mudanças, que são mudanças inevitáveis, não são mudanças ditadas por política de Estado, não são mudanças ditadas por ninguém. A gente estava conversando um pouco antes dessa reunião sobre a permeabilidade do telefone celular. Todos têm telefone celular hoje, do mais rico ao mais pobre. Isso, na verdade, traz uma melhora de qualidade de vida para todos. Mas, ao mesmo tempo, isso exige que as pessoas não sejam analfabetos digitais. Muito já se fala da questão da inclusão digital. A inclusão digital é uma necessidade, mas, na verdade, isso é parte de um processo de reeducação da população. Então, se educação da população... Antigamente, né, a gente estava conversando também hoje, antes desse nosso papo, antigamente podia existir, por desenho, a questão, não vou manter a população ignorante, porque aí eu consigo manipular essa população e ela vai me prover mão de obra barata. Isso não existe mais hoje em dia. Porque essa população, que ela não consegue se empregar no mercado de trabalho, ela vai se tornar um peso para a sociedade, seja por questões que ela vai se engajar em alguma atividade ilegal, seja porque ela vai precisar da ajuda do Estado. E quem vai custear isso somos todos nós. Se você passa pela rua hoje e você vê uma família de rua, aquilo difere como ser humano. Gente que... Na sua visão, quanto hoje nós estamos digitalizados? 10% ou 90%? Qual é o tamanho da digitalização? Por exemplo, numa área, num segmento que você conheça. Eu acho que na indústria o nível de digitalização ele é muito alto. O nível de integração dessa digitalização e do aproveitamento dessa digitalização é muito baixo. Você hoje na indústria você ainda tem ilhas de conhecimento. Você vai das empresas, são verdadeiros feudos, onde você tem, por exemplo, a área de operação, a área de produção, você tem a área administrativa, você tem a área legal. O petróleo é assim mesmo, não é, Segadas? Tem a sísmica, a geofísica, que são completamente... E, claro, e a base de dados... Não se parecem. Exatamente. Como a exploração de produção se parece com mineração. A exploração de produção se parece com mineração. Uma mineração totalmente diferente, mas né? A área de refino se parece com indústria, com toda aquela sincronização, logística, etc. Tal. Então, os feudos, que não devem existir, mas ainda são meio naturais. Essa colocação é importante, eles são naturais. É razoável entender que eles existam, mas eu vou dar um exemplo
de um projeto que eu tinha envolvido há muitos anos numa divisão de transporte de uma petroleira. Ela tinha o seguinte desafio, falando exatamente da integração entre esses fields. O desafio é o seguinte, eles tinham montado um sistema de análise de previsão de consumo de gasolina. E estava chegando um feriado, e esse sistema identificou que o consumo de gasolina ia ter um aumento de tantos por cento, não me lembro exatamente de quantos por cento era. E o grande desafio dele é o seguinte, como é que eu mantenho os postos de gasolina devidamente abastecidos para cumprir essa gasolina? Bom, vamos olhar um processo produtivo. Para eu botar gasolina no posto, eu preciso refinar essa gasolina. Para eu refinar essa gasolina, eu tenho que distribuir essa gasolina da refinaria para o posto. Então, eu tenho que refinar essa gasolina numa refinaria relativamente próxima dessa região que vai ter um aumento de combustível. Mas para eu produzir esse combustível na refinaria, eu preciso abastecer a refinaria com óleo bruto. Esse óleo bruto, ele vem do Oriente Médio. No caso, uma empresa que estava localizada na Europa. Ele vem do Oriente Médio. E eu não tenho... O navio, quando ele sai do Oriente Médio, ele leva semanas para chegar numa refinaria. E o que ele falava é o seguinte, eu tenho todos esses sistemas, eu tenho planilhas que controlam onde estão os navios, eu tenho planilhas que controlam a produção da refinaria, a produção prevista, a produção efetiva, mas eu não tenho uma visibilidade sobre o cenário europeu como um todo. Então, por exemplo, se tem um navio que está a caminho do Oriente Médio para chegar numa refinaria no norte da França para produzir gasolina lá, eu não sei que esse navio está chegando lá para eu poder, por exemplo, tomar a decisão de desviar esse navio para uma refinaria no sul de Gales, onde vai ser refinado o petróleo para abastecer o sul da Inglaterra, que era o objeto da análise naquele momento. Então a tecnologia ela existia, mas por causa desses fios, dessa falta de integração, não gerava... Integração e a questão do controle das variações, né? Isso. Que eu acho que o grande drama é o controle das variações, porque você sempre vai colocar um cap, um bottom nas variações, mas você pode ter coisas fora do cap. E tem vários sistemas que têm caps e coisas. Você perguntou, Cavanha, a respeito de se é 10% ou 90% da digitalização, eu diria que é 100%. Só que a cada tempo que passa, temos mais coisas a serem digitalizadas. Então, nos anos 90, já existia manutenção preditiva para evitar que uma usina siderúrgica parasse. Então, sem ter a parada, porque era uma coisa crítica do ponto de vista de investimento. Mas não tinha a interligação entre tantos sensores, não tinha um processamento online, não tinha isso tudo. Então, eles já faziam num passo muito menor do que hoje você imagina. E a coisa vai crescendo e a gente tem que acompanhar. E eu acho que a gente nunca pode achar que temos uma desvantagem enorme de não termos acompanhado até então, porque a tecnologia fica sempre mais barata. Então, chegar no último ponto, é mais barato do que ter percorrido o caminho todo. Lógico que quando você percorreu o caminho todo, você já ganhou dinheiro antes. Mas é uma questão de timing. Não, isso é uma característica. A gente está falando de primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial, mas não existe não é uma questão de pré-requisito. Isso aí, estudos, você tem sociedades pré-industriais que elas já foram direto para sociedades pós-industriais. Então, o fato de você ter um negócio que não se informatizou, não se digitalizou como outros negócios mais críticos, etc., não impedem que você já vá direto para a sua última geração. E eu acho justamente que o desafio é esse. Eu concordo com você. O quão digital nossas empresas estão, a nossa vida está, é muito próximo de 100%. Mas o quanto elas aproveitam essa digitalização para poder tirar benefícios do negócio, isso é que ainda precisa ser melhorado, né? Será que a Highway tem alguma visão sobre isso? Não, teria que, se você quisesse aproximar um pouquinho. Eu acho que nós estamos observando aí uma mudança um pouco no eixo tecnológico global, né? Eu, como representante de uma empresa chinesa agora, depois de trabalhar muito tempo numa empresa americana, tenho de perto acompanhado essa tendência. Eu acho que existe uma coisa muito positiva, eu acho, que é o questionamento do, como vocês falaram aqui, do quão preparado nós estamos para essa digitalização. Acho que o tema abordado é muito interessante. Eu acho que essa provocação que está sendo feita agora é extremamente construtiva, porque a gente vive, né? Então, eu acho que ter tecnologias disponíveis são importantes para que a gente possa se perguntar o tempo todo se o nível de digitalização que a gente busca está no nível adequado. Porque quando você fala em 100%, eu discordo do ponto de vista disso, porque a adoção é muito difícil, é muito vagarosa, porque ela impacta em processos, em transformação de cultura, em pessoas, né? E quando você fala em transformação de cultura e pessoas, a coisa é mais difícil. Então, acho que o nível de digitalização, ele depende exclusivamente dessa coisa que ele comentou aqui, que é quando a gente está preparado para usar dessa tecnologia para provocar essa mudança. Então, a visão que as empresas chinesas em geral têm é de que essa tecnologia tem que ser muito bem usada, muito bem planejada. Ela está disponível, mas realmente o fator humano é um fator que ainda
impede um pouquinho que essa coisa seja mais rápida. José Paulo, da Huawei. José Paulo da Huawei. Ou seja, existe uma estrada enorme pela frente, existe uma maçaroca conceitual ainda grande, né? Novidades tecnológicas chegando com muita força, mas ainda não dominadas completamente, não é isso? Pergunta final para você, Vanderlei Lubianco Júnior. Qual o roadmap para uma empresa produtiva, de que produz bens ou serviços, qual o roadmap para ela, para esse tema? O que ela deve fazer? Eu acho que é saber utilizar o que está disponível tecnologicamente. A tecnologia ela está disponível, mas é muito importante focar em processos e pessoas. A tecnologia por si só ela não vai resolver o problema da empresa. Ela precisa entender os processos, ela precisa modelar os processos, ela precisa investir no capital intelectual de suas pessoas para que elas possam aproveitar esse processo. E para poder, então, de posse disso, utilizar a tecnologia para dar as informações que ela precisa para gerir seu próprio negócio. A gente está falando sobre das desigualdades e da capacidade do indivíduo de se adaptar a essa nova tecnologia. E aí eu vejo, você falou, vai ter um grande prejuízo social e o Estado vai ter que carregar esse indivíduo. Mas eu penso até de forma um pouco diferente. Eu penso que talvez o Estado não sobreviva por não ter indivíduos suficientes capazes de gerar riqueza dessa tecnologia. É verdade. E aí a gente vai ser eternamente consumidor de tecnologias geradas fora e a gente não vai ter mais como extrair riqueza de lugar nenhum. É pior do que isso. A gente não vai nem conseguir ser consumidor porque a gente vai ter dinheiro para consumir essas riquezas geradas fora. Exato. E uma das coisas que essa integração, essa destruição entre o universo virtual e o universo real traz é a questão da globalização. Né? A globalização, ela, a gente está falando de China, durante as últimas décadas, muito trabalho foi exportado dos países tradicionalmente geradores de riqueza para países que tinham um custo de vida mais baixo. China, Índia, México. Só que esses países não pararam no tempo. A qualidade de vida desses países vem evoluindo, a capacidade intelectual nesses países vem evoluindo. Se você for para o Vale do Silício, para as universidades de Stanford, etc., e você olhar quem são as grandes mentes que estão lá, são indianos e chineses. Esse pessoal ou volta para os seus países ou continua de fora, mas as indústrias desse país, que antes eram fornecedoras de mão de obra barata, estão cada vez mais se tornando fornecedoras de tecnologia de ponta. A gente não está falando só de automóvel fabricado no México, a gente está falando de sistemas de rede, a gente está falando de serviços, a Índia é muito forte, serviços até por causa da língua. Então, esses países que também têm que investir nisso, porque na medida em que o trabalho é repetitivo e, portanto, barato, se torne menos importante, muitos desses empregos que foram para esses países começam a voltar para os países de origem, então se chama de reshoring. Então, se o nosso país ou qualquer país não entrar nesse ambiente dessa quarta revolução industrial através da capacitação e da educação das pessoas em pensar, se adaptar e evoluir, ela não vai ser nem geradora de riqueza e, pior, nem consumidora de riqueza, porque como vai causar emprego, isso vira uma espiral decrescente e você não tem nem capital girando na sociedade para você consumir de fora. Só que você vai ter que se aproximar. Eu me aproximo. A pergunta que eu queria fazer vai um pouco nessa linha da Maria Luísa, sabe? E vou dar um exemplo para a gente poder raciocinar até em cima desse exemplo que eu acho legal. Por exemplo, a gente viu os taxistas reclamando dos aplicativos de táxi, né? Tipo Uber e tal. Mas, na verdade, o verdadeiro concorrente deles é o carro autônomo. Sim. Que vai deixar um monte de taxistas e motoristas de carro de aplicativo, todo mundo desempregado. Então, a gente vai gerar uma série de uma outra riqueza. A competição para antes e a competição para depois. Exatamente. Então, assim, como é que a gente vai conviver com isso, né? Quem vai acumular o dinheiro? Vai ser a empresa que vai colocar o carro autônomo. Será que ela vai querer pagar a conta dessa desigualdade gerada? E daí vem aquele assunto que a gente estava conversando um pouco antes, né? Que é a questão da renda básica universal. Esse conceito que o pessoal vem falando muito no mundo do empreendedorismo, sabe? De esses grandes players começarem a financiar e para que ainda exista consumo. Senão é aquilo que você falou, daqui a pouco não tem mais ninguém para consumir. Né? Então, sou André Chaves, da Living. Pode, a última. A respeito ainda da necessidade de... Opa, chegou o palestrante, que bom. Eu acho que a sociedade se adapta muito bem
a questão digital. Tanto que, por isso, ela é consumidora do autônomo. Ela é consumidora do Uber muito rapidamente. Quer dizer, você não tem a menor capacidade de gerar tecnologia, mas você consome instantaneamente. O que é difícil se adaptar são as empresas. Sim. Porque o consumidor se adapta rápido. O que faz com que o nosso consumidor se afaste cada vez mais da gente que está próximo. Então, se a gente consome fácil um produto oferecido em outro país, do outro lado do mundo, num apertar de botão, a gente tem muita dificuldade de oferecer o mesmo serviço para o nosso consumidor que está ao lado da gente. Montar empresas que não têm que defender o seu mercado já estabelecido e, portanto, eles já embarcam com soluções inovadoras que são facilmente adotadas pela população. Aqueles dinossauros que vivem na glória das suas décadas de história, a tendência é que, se eles não se reinventarem, e a gente vê exemplos de empresas que se reinventam. A Microsoft é uma empresa que é uma empresa relativamente recente, por exemplo, uma empresa que proliferou nos anos 80 com sistemas operacionais, de editores de texto, etc. Hoje ela é uma empresa que vive basicamente de outra coisa, de tecnologia de nuvens, etc., porque ela soube se adaptar. A IBM é uma empresa que também tem conseguido historicamente se adaptar, etc., mas outras desaparecem, porque elas não conseguem se reinventar. E muito disso tem a ver com a cultura dos executivos, com a cultura da empresa e muito menos com a tecnologia, porque ela está disponível para todos. Parece, então, que a gente vai viver desuniforme, com gargalos eternos, e isso é uma característica da sociedade. Mas eu acho que a gente vai ter que se reinventar. Sempre. Assim, no momento que a gente entra no abismo, alguém vai ter que fazer uma revolução para que isso sobreviva, porque a gente não pode deixar de ser consumidor e produtor ao mesmo tempo. Não. Exatamente. Muito bom. Gostaria de agradecer, Vanderlei, Muito Gulbenkian obrigado. Júnior, e Obrigado pela agradecer também oportunidade. a Cespro. Obrigado a Cespro. Muito obrigado. Bom dia a todos.